A seguir, procederemos à entrega do Prêmio Liberdade de Imprensa, que é concedido pelo Instituto de Estudos Empresariais e tem como objetivo premiar um jornalista que se destaca pela sua independência. Chamamos ao palco o presidente do IEE, Paulo Ibel, para fazer a entrega do troféu Liberdade de Imprensa ao jornalista Gilberto Simões Pires. O troféu Liberdade de Imprensa é uma criação da artista plástica Biba Matos. Convidamos o jornalista Gilberto Simões Pires para o seu agradecimento. Bom, pessoal, eu não estou acostumado a ganhar prêmios. Naturalmente, os liberais não ganham prêmios a não ser a satisfação de justamente pensar pela liberdade. Mas, de qualquer forma, quando a gente recebe uma informação, a gente passa por 3 momentos. O primeiro momento é o da notícia, e a notícia sempre tem um impacto que, naturalmente, nos deixa muito felizes. Eu estou muito satisfeito por receber. É o segundo prêmio que eu recebo. Um foi do Instituto Liberal, antes de ser Instituto da Liberdade, eu recebi o Asas da Liberdade. Portanto, este é o segundo prêmio que eu recebo e fico muito satisfeito. O segundo deles é que diz respeito a como é que é dado esse prêmio e por que eu fui o escolhido. E aí eu trabalho com as minhas convicções, porque eu não trabalho com as minhas conveniências. Os liberais são convictos, os mercantilistas são convenientes. E quando eu percebi, eu disse assim, bom, não tem muitas pessoas que possam receber justamente prêmios daqueles que são autênticos liberais. Mas certamente existem outras pessoas. O fato de ser distinguido entre essas poucas pessoas que eu reconheço que existe, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, certamente me deixa muito envaidecido. E o terceiro momento é a alegria de receber o prêmio. Quando eu recebo o prêmio, eu trabalho justamente com essas convicções de uma pessoa que já foi perseguido. E fui perseguido político justamente porque defendia as ideias liberais. O custo disso, gente, você sabe que é muito alto. A gente paga caro por isso. Tem gente que não investe em liberais. Mas, por outro lado, tem o sabor de que a gente está com a consciência tranquila. O sabor de quem educa sem nenhum tipo de preocupação e não vende as suas ideias por aspectos mercantilistas nem comerciais. Portanto, eu agradeço, fico muito feliz a toda essa plateia e principalmente ao grupo que lidera o IEE por terem justamente escolhido, conforme me disse o presidente Webel, por unanimidade, esse prêmio que eu vou levar com muito carinho para expor na minha prateleira. Muito obrigado. A seguir, daremos continuidade à programação do 20º Fórum da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, que este ano aborda o tema Propriedade e Desenvolvimento. Nosso agradecimento aos patrocinadores Gerdau, Ipiranga, Vompar, aos apoiadores Abril, CNI, Itaú, Walmart Brasil e a parceria de FIJO Pontifícia Universidade Católica. O 6º painel do evento abordará o tema o Estado, as empresas estatais e as expropriações públicas. Compõem o painel os senhores, como debatedor, Ricardo Dornelles Chaves Barcelos, como painelistas, os senhores Hannes Gisreison, Ricardo Amorim e Alejandro Penha Esclusa. Informamos que esta atividade tem a duração de 1h30. Cada painelista dispõe de 20 minutos para a sua exposição inicial e, logo após, 30 minutos para os debates. As perguntas devem ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas do auditório. Chamamos ao palco o diretor do IEE, Rafael Sá, para a apresentação do painel. Boa tarde a todos. Esse painel trata da participação do Estado na economia. Será que é justo e, mais importante, será que é eficiente que o Estado, além de regular o mercado, participe ativamente do mesmo?
principalmente através das suas empresas estatais. Além disso, como o Estado tem diversas funções, a mais do que uma sociedade desenvolvida necessita, precisa de muitos recursos que retira da sociedade através dos impostos que cobra. Precisamos entender por que algumas sociedades se desenvolvem mais que as outras. E talvez essa participação muito ativa do Estado na economia possa ter alguma relação com essa explicação. Um bom painel a todos. A partir deste momento, as atividades do painel serão conduzidas pelo mediador, senhor Ricardo Chaves Barcelos, que é advogado, sócio do escritório Trench Rossi e Watanabe Advogados, atualmente é presidente do Instituto Liberdade, associado do IDE desde 1998, é membro do Conselho Deliberativo do Instituto. Boa tarde a todos. Eu recebi uma recomendação do presidente para que nós observássemos rigorosamente o horário, para fim de evitar atrasos. Nós ainda temos a palestra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O nosso primeiro palestrante de hoje, desse painel, é o professor Hannes, cujo currículo posteriormente vai ser apresentado na tela. Eu não gostaria de deixar de passar a oportunidade de dar alguns dados sobre o país de origem do professor Hannes, a Islândia. A Islândia, para que vocês tenham uma ideia, é uma ilha vulcânica, pouco maior que Portugal, localizada no Atlântico Norte, cuja população é pouco superior a 300 mil habitantes. A temperatura média no verão é de 10 graus centígrados e a atividade preponderante é a pesca. O PIB da Islândia é de aproximadamente 11 bilhões de dólares. No entanto, pasmem, a renda per capita na Islândia é 35 mil dólares, enquanto a renda per capita no Brasil é 8.500 dólares. A carga tributária na Islândia é 26%, em torno de 26%. E nós ouvimos aqui hoje o professor Ives Gandra da Silva e outros criticando com veemência a absurda carga tributária que nós temos nesse país, ao redor de 40%. É um pouco desse exemplo de sucesso que nós vamos ouvir hoje. Então, com a palavra, o professor Hannes, por favor. Senhores e senhoras, eu gosto muito de ser convidado a este congresso magnífico. Infelizmente, meu português é pouco pobre, so eu prefiro falar em inglês. A história é depois uma caipirinha, eu sinto muito bom. Depois 2 caipirinhas eu quero dançar samba. Depois 3 caipirinhas eu falo português fluentemente, porém eu não tomo 3 caipirinhas agora. Então, desculpe, eu falo em inglês. And I'm going to speak about a problem. Eu vou falar sobre um problema relacionado aos direitos de propriedade privada. Trata-se dos recursos não exclusivos, porque os direitos de propriedade tratam de excluir os outros do uso da sua propriedade. E Locke fez a seguinte pergunta: de que forma podemos excluir outras pessoas do uso da nossa propriedade? A resposta de Locke foi: podemos fazê-lo porque outras pessoas não ficam piores. E isso foi deixado muito claro aqui na discussão sobre a reforma agrária. Nós não ficamos piores se outras pessoas usarem a nossa propriedade. E o Locke explicou isso no seu livro em 1690. E David Hume fez outra pergunta: por que apoiamos os direitos de propriedade? Apoiamos os direitos de propriedade porque eles nos permitem transferir
bens para o seu uso mais eficiente. As pessoas, se elas não forem donas de algo, não podemos transferir essa coisa. Então é através da livre transferência que os bens acabam indo para o seu uso mais eficaz. Tudo isso é muito fácil quando temos terra. Nós simplesmente cercamos a terra, demarcamos a terra com cercas. Essa aqui é minha, essa aí é a sua. Também é fácil quando você tem ovelhas ou outros animais. A gente marca os animais, cuida dos animais e você diz, essa vaca aqui é tua, essa vaca aqui é minha, essa ovelha aqui é tua, essa ovelha aqui é minha, e assim por diante. Mas o que dizer sobre recursos não exclusivos, como, por exemplo, as radiofrequências no espectro, por exemplo, peixes que vão de um lado para o outro no mar, por exemplo, salmão que sobe o rio, ou ovelhas em pastagens nas montanhas, montanha que é uma terra que não pertence a ninguém. Se nós olharmos para o primeiro exemplo que eu mencionei, que são as frequências de rádio nos Estados Unidos, a história é muito interessante. Na década de 20, por causa da nova tecnologia, as estações de rádio começaram a surgir por toda parte nos Estados Unidos e começaram a transmitir em certas frequências. O problema é que, por exemplo, talvez eu estivesse transmitindo numa certa frequência, num certo lugar, e aí você começava a transmitir também. E você começou a causar problema na minha transmissão. Então, eu o processei. E os tribunais americanos, nessa época, começaram a reconhecer os direitos de propriedade das pessoas a um certo lugar e a ter uma certa frequência de rádio. Ou seja, basicamente, começamos a privatizar o espectro de transmissão das frequências de rádio. Mas, em 1927, esse desenvolvimento de um novo direito de propriedade foi barrado pelo Congresso, que aprovou uma lei dizendo que o espectro de rádio deve ser de propriedade comum de todos. E depois disso, as licenças de transmissão, permissões para transmitir em certas frequências, em um certo lugar, são alocadas no que eu chamo um concurso de beleza. Ou seja, eu escolho como regulamentador público quem vai ganhar que frequência de rádio, quem vai receber as licenças de transmissão. Isso é ruim por dois motivos. Um deles é que você tem muito do que os economistas chamam de busca de locação. Você perde muito dinheiro, perde muito tempo tentando obter essas licenças de transmissão, tentando vencer esse concurso de beleza. E, em segundo lugar, isso pode constituir uma violação da sua liberdade. Por exemplo, as pessoas com visões extremas são privadas dessas licenças. Então, eu acho que essa medida tomada pelo Congresso norte-americano foi uma medida errada. O que eles deveriam ter feito foi definir e desenvolver direitos de propriedade privada para as frequências de rádio nos Estados Unidos, e isso deveria ter acontecido em outros países do mundo também. Esse agora é um novo exemplo. Agora eu gostaria de lhes apresentar um exemplo bem antigo. A Islândia foi assentada no século 8, 9, e nós, durante o período dos vikings, tínhamos 4 ou 5 mil propriedades rurais, e essas propriedades usavam as montanhas como pastos. Então, as ovelhas eram levadas até as montanhas no verão e depois alimentadas em estábulos no inverno. E as montanhas eram férteis e era benéfico, então, estabelecer direitos de propriedade privadas, mas elas eram de uso comum. Então, ele só usava a montanha para pastoreio. E havia um problema nisso, porque se você é um agricultor que usa a mesma pastagem na montanha que outros 20 produtores, você vai ter a tentação de levar ovelhas demais lá para o pasto. Porque o benefício vem a você e o custo
de excesso de pastoreio é dividido entre todos. Então, você vai ter o benefício e os custos são divididos entre toda a comunidade. Isso é algo que outros produtores se dão conta e também acabam levando mais ovelhas para esses pastos. E o resultado final é que todos no final vão se dar mal. Bom, os islandeses chegaram a uma solução para esse problema, que foi a seguinte: alocar direitos de pastoreio para cada proprietário, de forma que cada proprietário, cada produtor poderia levar, digamos, 100 ovelhas, esse produtor, 100 o outro e assim por diante. Isso basicamente foi o que aconteceu. Direitos de pastoreio foram estabelecidos, então, nessas pastagens de montanha para alocar o recurso de forma econômica. Um outro exemplo da Islândia são os rios com salmão. Temos ótimos rios com salmão. O salmão, como vocês devem saber, se alimenta no mar e depois ele volta ao rio onde nasceu e ele desova lá e morre lá. Então, ele sobe rio acima e digamos que há 40 propriedades às margens do rio. Há uma tentação dos produtores que estão mais perto do mar de pescar todo o salmão na Islândia. Então, isso também, o salmão era um recurso não exclusivo. O que os islandeses fizeram foi criar um tipo de direito de propriedade para a pesca do salmão. Cada produtor tinha, ou cada proprietário de terra próximo ao rio tinha o direito ao uso de um certo número de varas de pescar, com as quais eles pescavam o salmão, e esses direitos eram transferíveis, ou você podia alocá-los, arrendá-los. Então, os proprietários com terras perto do rio começaram com uma comunidade e o problema foi resolvido. Isso significou, basicamente, que os proprietários que viviam às margens do rio, onde havia salmão, tinham o direito sobre o salmão dos rios. Isso também era uma espécie de direito de propriedade. Nestes exemplos, pastagens nas montanhas, rios com salmão, frequências de rádio, em tudo isso, direitos de propriedade privado são possíveis. Agora eu chego à principal história que eu gostaria de contar a vocês. Como resolvemos o problema em pesca em alto mar? A Islândia é um país, como o moderador disse, que depende muito da pesca. E, na verdade, nós desenvolvemos um sistema interessante. Obviamente, quando pensamos no mar, é difícil estabelecer direitos de propriedade privada para os recursos no mar. É difícil fazer isso. E se você tem acesso ilimitado, aberto a um recurso limitado, como os peixes, você acaba tendo excesso de pesca, ou pesca predatória. E foi o que aconteceu na década de 60 e na década de 70. O estoque de arenque entrou em colapso na década de 60 e o de bacalhau quase entrou em colapso na década de 70. Havia barcos demais fazendo a pesca. É como se você tivesse pastagens de montanha aberta a todo. Teríamos um excesso de pastoreio nessas pastagens. Eu tenho que fazer um pouco de cálculo econômico, aqui eu vou falar um pouco de economia, mas tentarei ser o mais simples possível. Bom, vamos mencionar que temos uma zona pesqueira com um tipo de peixe. Basicamente, começamos a fazer a pesca lá. O primeiro barco vai conseguir muito peixe, o segundo também, e você, como podem ver ali, na linha verde, você vai aumentando a receita da pesca, e aí você chega no nível máximo, mais ou menos 10 barcos. E aí você vai pescando cada vez menos até chegar a 0 de peixe pescado. O essencial aqui é que o número de barcos, na verdade, vai aumentando até um ponto em que a receita, o lucro, a receita seja igual ao custo e o lucro seja 0.
Porque antes disso, sempre temos uma tentação de colocar mais um barco. Ou seja, se você é alguém que busca lucro, você compra um barco e aí você vai querer não só um barco, mas 60. Mas podemos ver, a partir do gráfico, que com 16 barcos já teremos excesso de pesca. E aí o custo vai ser excessivo e todo o lucro que poderia ser obtido dessa zona pesqueira diminui. E o correto aqui seriam 8 barcos, porque nesse ponto a receita, ou o lucro é maior. A diferença entre a receita em verde e o custo em vermelho é a menor. O problema, de forma muito simples, é o seguinte: estamos utilizando 16 barcos para pescar o que 8 barcos, na verdade, deveriam pescar. E aqui eu explico isso em palavras, né, aquilo que estava no gráfico. O que nós fizemos primeiro, porque não sabíamos muito bem o que estávamos fazendo, foi limitar a pesca a certo número de dias no mar. Então começou uma verdadeira corrida, ou seja, as pessoas corriam para tentar pescar o máximo possível nos dias em que a pesca era permitida. Mas aí, em 1983, nós impusemos cotas. Essas cotas basicamente eram direitos que concedíamos aos donos de barcos para pescar um certo percentual do total que poderia ser pescado. Eu vou explicar isso daqui a pouco, nos próximos slides. É o seguinte: nós tínhamos 16 barcos. Queríamos que baixassem para 8. Nós demos permissão para pesca para os 16 barcos, que seria o suficiente para gerar lucro para 8. E demos essas cotas transferíveis. Isso significava, basicamente, que os barcos de pesca mais eficientes acabaram comprando aqueles barcos menos eficientes. Então, houve uma redução, no número de barcos de 16 para 8. E aqui eu tento explicar o sistema. O governo estabelece a quantidade total que pode ser pescada para cada tipo de peixe, e aí os donos das embarcações recebem ITQs, que seriam cotas individuais transferíveis, ITQs. Digamos que eu sou dono de uma empresa pesqueira e eu recebo uma permissão do governo para pescar 5% da quantidade total permissível. Então, o que eu tenho, na verdade, é uma permissão de pescar 5% da cota total permissível. Se ela é 100 mil toneladas, por exemplo, significa que na próxima estação ou temporada pesqueira eu posso pescar 5 mil toneladas, porque eu tenho 5% do total que pode ser pescado naquela temporada. E o total era 100 mil, nesse exemplo específico. E essa cota é transferível. Digamos que eu estou velho e quero me aposentar. Eu preciso consertar o meu barco e não tem ninguém para consertar, ou seja lá o que for. Por algum motivo, eu quero vender a minha cota de pesca. Simplesmente eu posso vendê-la para outra pessoa. E aí podemos ter um outro exemplo. Digamos que eu sou um empreendedor jovem, como as pessoas que organizam o fórum aqui, e eu quero me expandir. Aí eu compro cotas de alguém que quer deixar o ramo. Então, pelo fato das cotas serem transferíveis, elas lentamente acabam indo para os usuários mais eficientes. E, se nós dermos mais uma olhada aqui, aos poucos, os 8 mais eficientes em comprar cotas dos menos eficientes, e vamos indo, então, de 16 barcos para 8, através dessa livre transferência. Então, há uma redução na frota e esse lucro que acabava dissipando por causa de excesso de custos, agora pode ser aproveitado. E esse lucro pode ser aproveitado indo para os bolsos dos donos dos barcos, desses 8 barcos que sobraram. Então, isso basicamente, de forma muito simples, é a solução
que os islandeses descobriram para como estabelecer direitos de propriedade privada no setor pesqueiro. E esse sistema, o sistema islandês, na verdade, é bem eficiente. É eficiente por vários motivos. Em primeiro lugar, as cotas são individuais, ou seja, eu sou dono do direito de pescar 5% da quantia permissível e eu me concentro para tentar fazer isso da forma mais eficiente possível. Em segundo lugar, as cotas são transferíveis, ou seja, você pode vendê-las ou comprá-las, dependendo se você está saindo do setor, ou se você é mais eficiente com o seu dinheiro, ou se você tem dívidas, e assim por diante. E são permanentes, ou seja, aqueles que agora são donos dos barcos pesqueiros, eles sentem-se como proprietários, eles se enxergam como proprietários, e com isso desenvolvem responsabilidade. Eles são os guardiães dos peixes, eles protegem os peixes. Então, temos um sistema eficiente e é muito interessante que os pescadores islandeses queriam que esse total que podia ser pescado fosse baixo, porque eles queriam proteger os recursos pesqueiros, porque eles são donos de parte dos recursos pesqueiros. Então, eles queriam maximizar a lucratividade a longo prazo dos recursos pesqueiros. Algumas pessoas na Islândia acreditavam em direitos comuns ou comunais e queriam fazer um leilão das cotas, ao invés de dá-las aos pescadores. E houve uma grande discussão na Islândia, há uns 10 anos, como o sistema deveria ser estabelecido. E eles disseram, tudo bem, vamos leiloar os recursos pesqueiros e o resultado final vai ser igual. Mas eu acho que há um problema grave com isso, embora eu não tenha tempo para desenvolver isso. Eu tenho que falar um pouco sobre as implicações filosóficas de tudo isso, mas há um artigo que foi escrito num livro publicado em conexão com esse excelente fórum. Está ali a referência. Então, eu rapidamente vou para as principais lições a serem aprendidas desse artigo. Ou seja, mesmo se os recursos forem não exclusivos, mesmo se tivermos frequências de rádio, pastagens em montanhas, rios com salmão e zonas pesqueiras, nós podemos desenvolver, do ponto de vista legal e técnico, direitos de propriedade privada. São, de fato, possíveis e eficientes, e muito mais áreas que havíamos pensado. E o que vocês devem fazer é desenvolver esses direitos de propriedade privada, porque, ao fazê-lo, nós estamos melhorando a eficiência, mas o que é mais importante, a liberdade pessoal, e estamos criando um país estável e pacífico, porque uma propriedade bem demarcada faz com. Depois de ouvirmos a palestra extremamente interessante do professor Hannes, onde ele apresenta de uma forma ainda introdutória, posteriormente vai poder desenvolver nos debates a construção de um mercado livre, de um mercado que se paute pelo direito de propriedade. O nosso próximo painelista é o economista Ricardo Amorim, que no seu currículo traz uma vasta formação e entre nós aqui, particularmente, é conhecido pela sua participação no programa Manhattan Connection, muito apreciados por muitos aqui presentes. E eu gostaria de dizer, Ricardo, que todos os apresentadores do Manhattan Connection já se apresentaram no Fórum da Liberdade, inclusive o saudoso Paulo Francis. Muito bem. Alô, é um grande prazer estar aqui com vocês, fico contente de saber disso. Eu já sabia que eu estava em boa companhia aqui, agora eu sei que eu estou em boa companhia do passado também. Agora, eu tenho uma reclamação que eu tenho que fazer com relação ao IEE. Como é que vocês não providenciaram essas 3 caipirinhas para o Hannes? Feita a reclamação, é a única reclamação que eu tenho,
A forma como eu gostaria de abordar o assunto, basicamente, é a seguinte. O tópico que me coube, ou o tópico do painel, trata do Estado, as empresas estatais e as expropriações públicas. A primeira coisa que eu queria fazer é deixar bem claro como eu vejo a função do Estado, o que é de mais importante que o Estado deveria fazer, porque eu acho que todas as ações do Estado, elas têm que ser julgadas sob a ótica de, no fundo, para que serve o Estado? O que a gente está buscando? Para que a gente tem isso? E é dessa forma que eu gostaria de olhar para as empresas estatais e especificamente para as expropriações públicas. Do meu ponto de vista, eu acho que o Estado tem 3 funções ou objetivos principais. O primeiro, e acho que não tem muita discussão com relação a isso, é promover desenvolvimento econômico. Acho que todo mundo está de acordo que qualquer país quer ser mais e não menos desenvolvido do ponto de vista econômico. Eu acho que esse é o primeiro objetivo que qualquer Estado deve buscar. O segundo deles, e aí já cabe mais discussão, mas eu estou de acordo com o que foi falado no painel anterior pelo Barun Mitra, que, mais do que nada, os mais fracos têm que ser protegidos, por uma razão muito simples. Eles, caso não sejam protegidos pelo Estado, eles têm menos como se proteger. E eu concordo com esse ponto. Agora, o que é importante é que isso não seja usado como justificativa para opções de políticas de Estado erradas, o que muita coisa acontece, em especial em países latino-americanos. Para dar um exemplo prático, o sistema jurídico brasileiro, com o objetivo de fazer justiça social, e para eu deixar claro, mais uma vez, eu acho que fazer-se justiça social deve ser um dos objetivos do Estado. Mas, muitas vezes, o nosso sistema jurídico, ao invés de respeitar a lei, incluindo o direito de propriedade, mas não exclusivamente o direito de propriedade, simplesmente respeito à letra da lei, muitas vezes ele toma decisões que estão completamente em desacordo com o espírito da lei, com o objetivo da lei, só que, pontualmente, elas favorecem a parte mais fraca naquela causa específica. O grande problema com esse tipo de decisão é que, enquanto elas ajudam a pessoa ou o grupo de pessoas que, naquele caso, está se beneficiando, na maior parte dos casos, isso tem consequências seríssimas do ponto de vista de capacidade de crescimento e desenvolvimento futuro. Para dar um exemplo ligado à questão específica de propriedade, quando o direito de propriedade é enfraquecido, a consequência é uma menor atração de investimentos, menor geração de emprego, menor crescimento, e no futuro você acaba ficando com mais necessidade de um Estado paternalista, você simplesmente aumenta o seu problema, você não diminui. Mas o ponto importante aqui é, apesar desse senão, que eu acho que é um grande senão, eu acho que é inegável que o papel, na minha opinião pessoal, que o Estado deveria ter um papel importante de defesa daqueles que estão num espectro mais desfavorecido da sociedade e que, por consequência, ele não pode deixar que se crie condições que pequenos grupos ou se apropriem do Estado diretamente ou se apropriem dos benefícios que a economia como um todo pode ter de determinadas ações. Terceiro ponto que, para mim, é fundamental, do ponto de vista de Estado, é que os Estados deveriam ter como objetivo garantir, e mais do que garantir, expandir, sempre que possível, direitos e liberdades individuais. Ou, em outras palavras, eu sou absolutamente contrário a Estados totalitários, mesmo em suas formas mais leves. Então, do meu ponto de vista, todas as ações e todas as políticas deveriam tentar buscar esses 3 objetivos. E aí eu queria exatamente passar para o que especificamente é o papel das empresas estatais e a questão de expropriações públicas, como ele afeta esses 3 pontos. Começando especificamente pelo papel das empresas estatais, e começando pela parte mais fácil, que é qual é o impacto das empresas estatais especificamente sobre garantia de direitos e liberdades individuais. E ele é basicamente negativo. Ele é negativo porque, ao você fortalecer um Estado que tem empresas estatais, quanto mais fortes essas empresas estatais, mais verdade isso é, ele concentra poder. E, ao concentrar poder no Estado, ele enfraquece o poder do indivíduo. E esse é um problema muito sério, e até aproveitando que nós temos um panelista que certamente vai poder expor isso melhor do que eu, vindo da Venezuela nesse momento, mas acho que é um exemplo excepcional, porque a Venezuela tem uma condição especial, que é a importância do petróleo na sua economia.
Então, controlando uma única empresa, que é a PDVSA, a estatal petroleira, o presidente Chávez ele controla um pouquinho mais que 1/4 da economia venezuelana, ele controla praticamente 90% das exportações da Venezuela e ele controla mais da metade das receitas do governo. Países que têm grandes dependências de um único produto ficam sujeitos a coisas desse estilo. Não é por acaso que, se você for olhar hoje na América Latina, os regimes, que eu diria menos democráticos, são exatamente os que têm grande dependência de um determinado produto. E a gente está falando da Venezuela, está falando do Equador, e é o petróleo também, e está falando da Bolívia, que é o gás natural. Porque fica muito simples você controlando uma única empresa, você ter um poder econômico que em outros lugares não se sustentaria. Isso não quer dizer que a gente não tenha risco de populismo ou de totalitarismo mesmo em outros países latino-americanos, mas o que quer dizer é que vai ser muito mais difícil para líderes nesses países conseguirem se manter do que é no caso de países que têm essa dependência muito forte, uma participação muito forte de um único produto. Então, aí tem dois problemas. O primeiro é o controle estatal e o segundo é o monopólio. Esse é um outro problema seríssimo e que depois eu vou querer voltar um pouco mais. Mas só para chegar num outro ponto que eu achei importante, de por que as empresas estatais, de uma forma geral, não ajudam a garantir ou expandir direitos e liberdades individuais, tem um outro impacto importante, que é as empresas estatais, elas acabam gerando indiretamente ou enfraquecendo a imprensa. A imprensa, em qualquer país democrático, deve ter um papel muito importante de controle, é uma função fiscalizatória do papel do Estado. No fundo, é garantir que o Estado está fazendo o que ele deveria fazer. Quando você tem grandes empresas estatais, como em vários casos, alguns dos mais importantes anunciantes de diferentes importantes canais de mídia, você, de alguma forma, cria um poder direto ou indireto, dependendo da forma como isso é usado, de coerção, ou potencialmente pode criar, da mídia, e você enfraquece as instituições. Isso é péssimo. Então, essa é a segunda razão pela qual, do meu ponto de vista de garantia de direitos e liberdades individuais, as empresas estatais, de uma forma geral, tendem a atrapalhar mais do que ajudar. Os outros dois pontos, os outros dois objetivos que eu coloquei, a questão de estimular o desenvolvimento e proteger os mais fracos, são um pouco mais questionáveis, são menos óbvios. O mais comum, no caso das empresas estatais, não é o que acontece sempre. Como toda regra, ela precisa de uma exceção, porque senão a gente realmente não é uma regra, toda regra tem suas exceções, mas na maior parte dos casos, as empresas estatais tendem a ser menos eficientes do que empresas privadas, por duas razões. A primeira delas é que as empresas estatais, normalmente, elas têm um duplo objetivo. O primeiro objetivo é fazer o que quer que seja que aquela empresa faça, supostamente da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Mas, além disso, normalmente são usadas como forma de política de Estado. E à medida que isso acontece, elas criam, em vários casos, objetivos que são conflitantes com fazer o produto da melhor maneira possível, simplesmente ser mais rentável possível para os seus acionistas, no caso, o principal acionista, o Estado. Que, no fundo, o Estado nada mais é do que todos nós, é o conjunto de todos. Nós somos os donos do Estado. No fundo, você falar que é uma empresa estatal, imaginar uma empresa 100% estatal, os donos somos todos nós. E o que acontece é que, em vários casos, o que está sendo usado não é pelo objetivo de todos nós, mas é pelo objetivo do governo que está, naquele momento específico, com o poder. Então, esse é um outro problema que eu vejo especificamente. A segunda razão de menor eficiência das empresas estatais é que o controle sobre as empresas estatais tende a ser mais frouxo do que sobre as empresas privadas. Porque, exatamente por não terem, normalmente, uma participação tão forte de acionistas, e apesar de o Estado ser nosso, infelizmente, em especial em países latino-americanos, não é como nós agimos. Nós realmente não assumimos um papel forte na América Latina de fiscalização do Estado, de cobrança do Estado, e deixar claro que o que está sendo feito lá é responsabilidade nossa também, e os benefícios também deveriam ser. A gente, infelizmente, não tem essa cultura aqui. Eu acho que é uma das coisas que falta na América Latina, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário de alguns países europeus. Mas o fato é que, por conta dessas duas questões, o duplo objetivo e a falta de controle de um acionista mais direto, elas tendem, na maior parte dos casos, mas não em todos, mais uma vez, a serem menos eficientes.
Na minha opinião, os casos nos quais realmente se justifica a existência de empresas estatais de forma inegável, e aí é voltando à questão do monopólio, é quando existem monopólios naturais. Há alguns casos que, por questão de escala, você precisa ter uma ou muito poucas empresas. Por exemplo, na hora que você quer construir uma linha de transmissão elétrica. É impraticável que cada um de nós que estamos aqui construa o seu postezinho com a sua linha. Então, você precisa criar escala grande e, em vários casos, isso faz sentido que haja monopólios em casos assim. Mas, na maior parte dos casos, o que se deve fazer, na realidade, é combater os monopólios, sejam privados ou sejam públicos, porque, em ambos os casos, eles tendem a ser maléficos para a população como um todo, porque eles vão maximizar os interesses de quem for o dono do monopólio. Se for uma empresa privada, os acionistas dessa empresa privada; se for uma empresa pública, supostamente do Estado, na prática, na maior parte dos casos, do governo. Além do que, você abre mais espaço para corrupção. Então, de uma forma geral, eu acho que apenas em casos muito específicos realmente se justifica a existência de grandes empresas estatais. Existem casos, eu acho que não dá para a gente generalizar e falar, olha, em caso nenhum. Aliás, até aproveitando uma deixa, acho que o único ponto no qual eu discordaria do Hannes é com relação aos beauty contests, não sei como eu traduziria isso, como concursos de Miss ou algo assim, no caso da indústria de rádio nos Estados Unidos. Eu acho que eles são justificados, sim, porque, na realidade, o direito inicial, ou a propriedade inicial do que seria o sistema de transmissão, é de toda a população do país. O que é feito com o Beauty Contest, na prática, nada mais é do que um leilão. E o que está sendo feito é se buscar quem vai pagar mais. Esse dinheiro é apropriado para o Estado e deveria ser usado para políticas que revertessem para a população como um todo. Então, eu não sei se é por ser a favor da beleza como um todo, ou se é por essa questão específica da transmissão, mas, enfim, eu não tenho nada especificamente contra a questão dos Beauty Contests. Mas, voltando à questão onde eu estava me colocando, primeiro ponto é as empresas estatais. Então, em questões de monopólios naturais, eu acho que elas são justificados. De uma forma geral, eu acho que não tendem a ser do interesse do Estado ou da população como um todo. Bom, o outro ponto é expropriações públicas. Da mesma forma como, para mim é muito claro que, do ponto de vista de garantia de direitos e liberdades individuais, no caso das estatais, isso tende a não ser fortalecido, no caso das expropriações é exatamente o contrário. O que você está fazendo é enfraquecendo o direito de propriedade. E isso é péssimo, porque isso é exatamente o que leva a uma menor capacidade de investimento, atração de investimento tanto interna quanto externa, investimento de estrangeiro quanto investimento de empresários locais. A partir do momento que o risco do investimento cresce, é isso que as expropriações criam, é um risco maior, porque você está fazendo um negócio que você não sabe se de uma hora para outra alguém pode tirar o que você investiu de você, você tem um estímulo menor a fazer esse investimento e tende a fazer investimentos menores. A consequência é menos crescimento, mais pobreza. Segundo ponto é com relação aos impactos em promoção de desenvolvimento. Exatamente pelo desestímulo ao investimento que eu comentei, isso não gera investimento, isso não gera emprego, isso não gera crescimento, isso gera exatamente o impacto contrário. Então, aí, mais do que nunca, eu acho que as expropriações públicas têm um impacto extremamente negativo. O único ponto que eu acho que pode ser mais discutível da questão de expropriação pública, em alguns casos, é exatamente a questão que eu comentei do proteção dos direitos dos mais pobres, dos mais fracos. E aí, o que eu acho que é complicado é que, de uma forma geral, o que se justifica para se fazer esse tipo de expropriação é que contratos e acordos que foram feitos no passado, ainda que, do ponto de vista legal, pelo menos na maior parte dos casos, eles sejam claramente legais, não sempre, mas na maior parte dos casos, eles envolveram, e em muitos casos a crítica procede, corrupção. O que aconteceu é que foram contratos que foram feitos por governos ou por governantes que estavam mais interessados em garantir o seu bem-estar ou dos seus próximos do que realmente buscar algo que fosse melhor para a população. Esses contratos não eram interessantes para os seus países. O problema é de se criar esse tipo de prerrogativa para governantes fazerem isso, é que fica muito difícil você realmente conseguir definir aonde essas coisas aconteceram e não.
E aí, ao enfraquecer o direito de propriedade, você tem os impactos negativos econômicos que eu tinha comentado. Então, do meu ponto de vista, apesar dessa questão poder ser discutida sobre esse aspecto específico, quer dizer, falar, olha, isso aqui foi roubado do país, eu tenho que devolver para o país, ao devolver para o país, eu estou protegendo todos, e, em especial, eu estou protegendo os mais pobres. Eu ainda acho que, apesar disso, é muito difícil você encontrar um caso no qual possa ser justificada uma expropriação pública. Também acho que existem, mas também, mais uma vez, são as exceções. Aliás, muito mais exceções do que no caso das estatais que eu tinha comentado antes. Para terminar, até porque o meu tempo já esgotou, eu queria passar muito rapidamente só sobre um caso que eu acho extremamente importante, que normalmente a gente fala de expropriação de propriedade. Só que a gente tem, no Brasil especificamente, algo que é muito mais sutil. A gente tem expropriação de renda. Os altos impostos brasileiros associados à forma como o dinheiro público é gasto, nada mais é do que uma expropriação de renda. O que está sendo feito é que você está transferindo renda da sociedade como um todo, e em especial da parcela que paga imposto, porque uma das consequências dos altos impostos brasileiros é que há um grau de informalidade imenso, como aliás em toda a América Latina, para o Estado. Se esse Estado gastasse isso de uma forma que ele devolvesse para a sociedade, e, em especial, devolvesse para os mais desfavorecidos, eu não veria isso com grandes problemas. O problema é que isso não acontece. O Estado brasileiro não só arrecada demais, o total mesmo na hora que se ajusta para os dados novos do PIB, o que você tem hoje é que a carga tributária brasileira está mais para 33 do que para os 40 que a gente imaginava antes, 33, 34, mas ainda assim, a média dos países emergentes está na faixa de 20% do PIB. Em especial, nós gastamos extremamente mal. E em vários casos, beneficiando grupos. O grupo se apropriaram do Estado. Para dar um exemplo prático, gasto com previdência do funcionalismo público no Brasil é de 8% do PIB. A média latino-americana é 2,5% do PIB. Esse dinheiro, que poderia ser usado para redução do tamanho de dívida pública, causando redução dos juros no Brasil, para investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde, investimento nas pessoas, poderia fazer com que a gente tivesse um país diferente. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é, basicamente, cobrem do governo, e quem for que estiver do governo, quer dizer, isso para mim não tem conotação política, mas cobrem que o governo faça o que ele está aí para fazer, que, na minha opinião, são aquelas 3 coisas, mas se vocês não concordarem, cobrem o que vocês acharem que o governo tem que fazer. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, por cumprir o prazo de tempo. E, sem mais delongas, eu já passo a palavra, sem não antes apresentar o currículo do senhor Alessandro Peña, venezuelano, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Simão Bolívar. Foi assessor do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Venezuela e chegou a candidatar-se à presidência da República em 1998. Infelizmente, não sagrou-se vencedor e hoje nós temos uma ditadura de extrema direita na Venezuela. E é um pouco dessa experiência que ele nos passa hoje aqui. Com a palavra, o senhor Alejandro Peña. Muchas gracias por esta extraordinaria invitación que me han hecho a este fórum, a esta 20ª edición del Fórum por la Libertad. Muy bien organizado. Y muy contento de estar en Brasil. Me siento muy a gusto en Brasil. Además, a diferencia de mi patria, me siento en libertad. Me encontré hoy con un viejo amigo que vive en Porto Alegre. Y él compró mi libro, El continente de la esperanza, en portugués, que está allá afuera el libro, lo compró y me dice, Alejandro, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué esperanza puedes tener tú en la Venezuela de Chávez? Y yo le dije, bueno, te tienes que quedar en la conferencia y te voy a explicar por qué tengo optimismo, alegría y esperanza.
Voy a pasar rápidamente unas láminas. No se fijen mucho en los números, sino en las tendencias. De todas maneras, estas láminas las pueden obtener en nuestra página web www.fuerzasolidaria.org. Las voy a utilizar solo para mostrar tendencias. ¿Para qué? Para explicar que el modelo de Chávez, que se está extendiendo a toda la región y que amenaza a Brasil, no es un modelo sustentable, sino que se cae por su propio peso. Chávez dice, y esa es su supuesta fortaleza, que él representa a los más pobres. De hecho, cuando he viajado en el exterior, la gente dice, bueno, Chávez nos parece muy malo, pero los pobres están con Chávez, el pueblo está con Chávez. Yo les quiero decir una cosa esta noche. En el sector en donde Chávez es más odiado es justamente en los sectores más pobres. Y si se sorprenden, les voy a explicar básicamente por qué. ¿Le doy aquí o alguien pasa la lámina? Yo mismo puedo. Estos son, de nuevo, las tendencias. Precio del petróleo como ha venido aumentando durante el periodo de Chávez, que son 8 años de gobierno. Ha aumentado 5 veces. Estos son los ingresos fiscales que han recibido los gobiernos anteriores, como Venezuela, como bien decía mi compañero de panel Amorim, ¿verdad? Es un país dependiente del petróleo. Si el precio del petróleo aumenta, inmediatamente aumenta el ingreso fiscal. Y desde que yo era joven o niño, siempre he vivido en Venezuela, cuando aumenta el precio del petróleo, automáticamente aumenta el empleo y la riqueza, automático. Pero ¿qué ha pasado con el gobierno de Chávez? Ha recibido el gobierno de Chávez más ingresos fiscales, más que los 3 gobiernos anteriores juntos. El gobierno de primero de Carlos Andrés Pérez, creo, o Lucinchi, Carlos Andrés Pérez y Caldera, juntos. Él ha recibido más del triple de los ingresos. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Ha mejorado económicamente el país? Bueno, este es el PIB per cápita en los últimos años. No ha tenido casi variación, pero el precio del petróleo es 5 veces más alto y los ingresos fiscales 3 veces más altos. La deuda pública increíblemente ha aumentado, pero estamos comprando bonos de la deuda pública argentina, 4.000 millones de dólares. El tipo de cambio, o sea, la devaluación, ha aumentado casi exponencialmente en el gobierno de Chávez. Chávez entró en el año 98, hasta la fecha. La tasa anual de inflación, compárenla con el resto de los países latinoamericanos. En los últimos años, a pesar del precio del petróleo tan alto, tenemos la tasa de inflación más alta, en lugar de tener productividad y riqueza. Los niveles de pobreza se han mantenido más o menos constantes. Esta es pobreza extrema, si no me equivoco, esta es pobreza alrededor del 50% más. La mayoría son cifras oficiales, en realidad la situación es peor, ¿verdad? Pero se ha mantenido más o menos constante. Pero no se explica con el triple del ingreso fiscal. Debería haber habido una reducción en ese gobierno que dice Chávez que es de los pobres. Bueno, la pobreza hambruna, pues, la desnutrición sí ha aumentado la desnutrición, o sea, la pobreza extrema. Mientras que la buonería se mantiene en un porcentaje muy alto, el empleo informal, que describían anteriormente en uno de estos paneles, los buoneros, ¿verdad? ¿Me copian bien, verdad? Bueno, esto es increíble. Este ha sido el
comportamiento estadístico de la construcción de viviendas antes de Chávez y después de Chávez, durante el gobierno de Hugo Chávez. La construcción de vivienda se ha reducido al 30%, es decir, un 70% menos. Pero el gobierno venezolano está construyendo viviendas en Nicaragua, en Cuba y hospitales en África para hacerle propaganda a la revolución bolivariana. Este dato también es muy importante. Estos son los establecimientos industriales o las industrias. Desde la fecha en que Chávez llegó al poder hasta el momento, casi la mitad, poco menos de la mitad, de las industrias venezolanas han cerrado sus puertas, enviando miles de personas al desempleo. ¿Por qué? La gente cierra sus industrias, cierra las empresas porque hay un ataque a la libertad. Hay unas expropiaciones injustificadas, una persecución contra los que piensan diferente. Es decir, cuando la propiedad, la libertad está amenazada, evidentemente este es el resultado. ¿Y a quién afecta más? Porque esos empresarios cierran su empresa, cambian el dinero que tienen en dólares y se pueden ir a los Estados Unidos a vivir o a otra parte. Pero ¿quién sale más afectado con este cierre? Los pobres. Así que vemos que el ideólogo que dice que va a ayudar a los pobres, en realidad los está perjudicando más que nadie. Un poco lo que decía Aznar en su conferencia. Muchos que hablan pero que no generan resultados y otros que hablan poco pero que generan riqueza. Miren lo que ha pasado con las importaciones. Al cerrar la industria, las importaciones aumentan y Venezuela se ha convertido en un país de economía de puertos. Estamos importando de todas partes por los altos precios del petróleo, pero produciendo poco. La producción petrolera, Amorín, tú que hablabas de la estatal petrolera, ¿qué pasó? Se violó la libertad de pensamiento, otra forma de violar la libertad. 20.000 empleados de la estatal petrolera PDVSA, como no estaban de acuerdo con la política del gobierno de entregar prácticamente petróleo regalado a Fidel Castro y al tratar de imponer unos puntos de vista totalmente contrarios a la libertad, hubo una huelga general, una huelga petrolera. Chávez despidió a los 20.000 empleados de Petróleos de Venezuela y colocó a otros con el mismo pensamiento revolucionario. ¿Qué ocurrió? Bajó la producción. Bajó la producción. En más de medio billón de barriles al día. ¿Y qué pasó con la inversión extranjera? Como era de esperarse. No solamente se redujo, sino que llegó a niveles negativos en el gobierno de Chávez. O sea, gente que ya había invertido en el país, generando empleo y riqueza, retomó su dinero y se lo llevó del país. Estas son las expropiaciones injustificadas y la falta de libertad. Bueno, decía la señora Dunlop de la Heritage Foundation que recurriéramos a los índices de la Heritage Foundation sobre la libertad, índice de libertad. Aquí tenemos a Venezuela, comparado con otros países. Pegadito al caso de Zimbabue, ¿ve? Pegadito. Y eso es lo que perjudica a una nación, y particularmente a los más pobres. Bueno, esto sí es ya, me perdona la palabra, la locura, ¿no? La ideología en contraposición con la realidad. Estas son las transferencias que ha hecho el gobierno de Venezuela al exterior para hacerle propaganda a la revolución bolivariana. Bueno, aquí hay de todo, como dije antes, hospitales en África, puentes en Uruguay, casas en Nicaragua,
fuertes militares en Bolivia, 4.000 millones de la deuda externa argentina, etcétera, etcétera. El régimen venezolano ha regalado, ha dilapidado en propaganda 25.000 millones de dólares. Pero ¿saben cuál es nuestra deuda externa? Nuestra deuda externa es 25.000 millones de dólares. O sea que ese dinero se pudo haber utilizado para pagar la deuda, generar empleo y riqueza. Una vez más, los más pobres son los que salen perjudicados. Quiero terminar las láminas para luego hacer un cierre de la exposición, hablándoles de un problema muy grave que se está generando. Toda la inseguridad política, la falta de libertad, la anarquía que se genera desde el más alto gobierno, también ha incitado al crimen a desatarse, ¿cómo se dice? Es una especie de destrucción de los tejidos sociales que vienen desde el propio discurso de la Presidencia de la República. Y eso se nota en el aumento de los homicidios durante el gobierno de Hugo Chávez. En cuanto a armas de fuego, este es el total, esto es lo que reporta la policía, pero este es el total. Compárenlo con Colombia y con Brasil. Venezuela se ha convertido en el país más violento de América, cuando éramos uno de los más pacíficos. Ahora bien, el dinero venezolano se está utilizando para proteger a los pobres, que son los más afectados, porque los homicidios son en las favelas, básicamente. En otras partes, pero en las favelas es donde hay más crimen, más afectados. ¿Se está utilizando el dinero para prevenir el crimen y ayudar a los más pobres? No. Se está invirtiendo por cada dólar en armas de guerra para pelear contra Bush, $1 por cada 90 dólares en armas de guerra, $1 en prevención del crimen. 1 a 90. Una vez más, esta es la ideología en contra de la realidad. Ahora, yo le decía, ya con eso terminamos las láminas. Le decía a mi amigo, mira, sí tengo esperanza porque este modelo no es sustentable. Ahora, ¿cómo se sostiene si no tiene respaldo popular? Se sostiene con el uso de la fuerza, esas armas de guerra son para reprimir a la población, se sostiene con la persecución a la disidencia, con el control de los poderes públicos, con el cierre de canales de televisión, con el miedo, el amedrentamiento, es decir, la dictadura. Y se sostiene como el cáncer expandiéndose. El modelo de Chávez, para mantenerse, tiene que tomar otros tejidos sanos. Y por eso se está expandiendo a Ecuador, a Bolivia, a toda Centroamérica, y está utilizando los recursos del Estado venezolano para expandir el mismo modelo dictatorial por toda la región. Les quiero hacer una advertencia con todo cariño. Hay que frenar este avance porque también en Brasil va a afectar. Hay sectores en Brasil, dentro de Brasil, que son amigos de esa revolución bolivariana, que no debería llamarse bolivariana, sino castrocomunista. Y esos sectores, cuando vean que esto se está expandiendo por toda la región y recibiendo dinero de Chávez, van a querer desestabilizar a Brasil, presionar a las instituciones brasileñas para que aquí ocurra lo mismo. En ese sentido, yo les quiero hacer una propuesta. Me perdonan, yo no soy un académico. Yo trabajo en mi país en un movimiento de resistencia contra un gobierno dictatorial. Así que me veo obligado, aún cuando estoy dando una charla académica, me veo obligado a hacer propuestas. Yo propongo la creación, así como Chávez tiene sus amigos del Foro de Sao Paulo, que ahora no tengo tiempo de hablar de eso, pero con gusto, bueno, hay un capítulo en el libro dedicado a eso, al Foro de Sao Paulo. En toda América tienen una alianza
tenemos que hacer una alianza continental para defender la democracia. Una organización por la defensa de América que defienda la libertad, la propiedad, el derecho a la vida, nuestros valores, nuestros principios, para ayudarnos mutuamente a pelear contra un enemigo que es internacional. Esta es una guerra internacional. Nosotros en Venezuela no estamos luchando solo contra Chávez. Estamos luchando contra Chávez, contra Fidel Castro, contra Evo Morales, contra Rafael Correa, contra el apoyo que recibe de Irán, el apoyo que recibe de Corea del Norte. Es una guerra internacional en territorio venezolano. Y Brasil también está en el blanco. Hasta ahora no han podido tomar a Brasil enteramente porque las instituciones no lo han permitido, pero hay el proyecto. Así que hay que hacer una gran alianza continental para defendernos de un enemigo común. Aún así tengo esperanza porque este modelo no puede funcionar. Es contrario a la identidad nacional, es contrario a la matriz cultural cristiana occidental, es contrario a los valores que animan a los venezolanos y a los latinoamericanos caracterizados por la solidaridad. Esto es lo contrario. Así que no tiene posibilidad de éxito. Pero va a generar mucha destrucción en el camino. Mientras se destruye como un tumor de cáncer, antes de que se extirpe, genera daño. Yo preveo que en Venezuela van a haber grandes convulsiones y grandes problemas porque el pueblo venezolano no acepta este modelo. Y Chávez lo está forzando por las malas. Va a haber un gran conflicto. Y después de ese conflicto, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en otras partes, tenemos que pensar cómo hacemos de nuestro continente el continente que siempre debió haber sido. Todos nosotros, los que tuvimos casa, comida, educación, familia, involucrarnos en un proyecto, involucrarnos más, no solo proponer, trabajar activa y conjuntamente para hacer un nuevo movimiento político en toda América que haga realidad la integración basada en grandes proyectos, el ferrocarril continental, la integración fluvial, grandes obras de infraestructura y que lo hagamos basado en valores, principios universales, como es el amor a la patria, el amor a Dios, la libertad, la dignidad humana, y ese momento está cerca. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. A nosotros nos hace mucho bien que en el exterior se oiga nuestra palabra, porque en Venezuela ya no se puede hablar así. Yo les deseo lo mejor. Y realmente el mejor futuro, y va a ser difícil en Venezuela, pero yo realmente les puedo prometer que este modelo no va a prosperar. Muchas gracias. Bom, agora é a hora do debate de ideias, né, das perguntas que devem ser dirigidas aos nossos palestrantes. Esse Fórum da Liberdade sempre se caracterizou por debater ideias, conceitos, princípios, e a proposta de uma resistência contra a ditadura boliviana, o senhor pode ter certeza, senhor Alejandro, que o senhor aqui vai encontrar muitos voluntários, muitas pessoas que acreditam na liberdade econômica, no respeito a leis e aos contratos e, sobretudo, na liberdade de imprensa. Eu soube, através do senhor, que o senhor sequer pode se manifestar em público. Existe uma censura e é algo absurdo e contra o qual todos nós temos que resistir e sempre. Esse Fórum da Liberdade tem 20 anos e há 20 anos atrás a realidade no Brasil era outra, completamente distinta da que nós temos hoje. Hoje nós temos um pouco mais de liberdade econômica e seguramente uma democracia mais forte e mais resistente. Então, no sentido de engrossar o caldo aqui da nossa discussão, eu ousaria discordar do Ricardo Amorim no sentido de que a Petrobras não é nossa. Nenhum de nós aqui nesse recinto tem o poder de controle, o poder de decidir se a Petrobras deve ou não investir
na Venezuela. Se a Petrobras deve ou não aceitar os desmandos do presidente Chávez naquele país. É lógico que não se pode contestar a eficiência da Petrobras, os números indicam isso. Me preocupa também o discurso em relação à justiça social. A justiça, como a liberdade, não tem adjetivação. Ela é um conceito que todos nós trazemos dentro de nós. E, por isso, eu fico preocupado no sentido de que a proteção aos mais pobres, né, que, obviamente, é uma preocupação que todos nós temos, é um discurso, ou seja, é o mesmo discurso, né, que leva a ações como nós estamos vendo na Venezuela. Ações que têm um discurso muito bonito, né, no sentido de reduzir a pobreza naquele país, mas que acabam por aumentar a miséria. Então, eu perguntaria aos 3 palestrantes se nós não deveríamos encarar essa ajuda aos mais necessitados como a existência de um Estado mínimo, um Estado que oferecesse maior liberdade e maior igualdade nas oportunidades. E para isso, eu só vejo uma forma, é um investimento pesado em educação. Então, começando por você, Ricardo, eu gostaria de que você passasse também a sua experiência, né, como um economista, como um financista, que analisa risco, como você também vê essa questão da taxa de juros aqui no Brasil, do capital especulativo, que também é uma forma de expropriação, na medida em que a taxa de juros é ditada pelo governo, e dos demais, com relação ao senhor Alejandro, que ele abordasse um pouco também mais a questão dos tentáculos do Fórum de São Paulo, né, das parcerias que existem entre movimentos como o Sendero Luminoso e outros movimentos de extrema esquerda ou de extrema direita que existem no nosso país. E, finalmente, ao professor Hansen, eu gostaria de saber se o presidente Lula o convidasse para uma pescaria, que conselhos o senhor daria a ele? Bom, acho que começando com a questão especificamente da Petrobras, o que eu acho que vale para a Petrobras, por ser uma empresa estatal, ou vale para o governo diretamente, é o seguinte: a sociedade civil brasileira ela tem que se acostumar que ela não pode simplesmente aceitar uma situação com a qual ela discorda e não fazer nada. Enquanto ela não fazer nada, ela é parte do problema. Infelizmente, essa é a postura aqui. Então, eu discordo. Eu acho que a Petrobras é nossa, só que nós não agimos como se ela fosse. Eu acho que essa é a questão. E acho que isso vale para o resto todo. Com relação especificamente à política social, eu acho que a gente concorda mais do que talvez você ache. No seguinte ponto, a questão de defender os mais fracos, o ponto fundamental, eu acho que aí são 2. O primeiro é se isso é um objetivo justo ou não. O segundo é como é feito. Do meu ponto de vista, isso é um objetivo justo. Agora, amplamente discutível. Agora, o segundo é como. Você justificar políticas à la Chaves, pessoalmente, eu não acho que elas sejam justificadas. Agora, para pegar um outro exemplo, entrar na discussão específica do Bolsa Família. O que eu acho que tem que ser discutido com relação ao Bolsa Família, do meu ponto de vista, esse é um programa justificado. Eu acho que ele tem, em primeiro lugar, tem que ser eficiente, ele tem que ser fiscalizado, você precisa garantir que o dinheiro chegue a quem ele deveria chegar. Em segundo lugar, você precisa garantir que a contrapartida que o Bolsa Família requer, que é exatamente a questão de educação, a questão de saúde, esteja acontecendo, tanto do ponto de vista do governo oferecer isso, como do ponto de vista dos beneficiários do programa, que realmente eles façam o que eles deveriam fazer para ter acesso ao programa. E, em terceiro lugar, você tem que medir e ver se o programa está funcionando. Eu acho que a questão fundamental que falta de mentalidade de Estado... Aliás, isso falta de mentalidade de Estado no mundo. Na América Latina é pior, mas falta no mundo. Os Estados Unidos têm o mesmo problema, só num grau um pouco menor. Estado, ao contrário de empresas, de uma forma geral,
não medem o resultado das suas ações. Eles tendem a fazer coisas por ideologia e não fazer, ver se dá certo, e aí a gente vê se mantém ou se não mantém. Um exemplo em relação ao Bolsa Família, Nova York agora está fazendo algo muito parecido de uma forma muito melhor, por várias razões. Em primeiro lugar, o que está sendo feito em Nova York é um projeto igualzinho o do Bolsa Família, aliás, baseado num projeto igual que tinha no México há 10 anos. A diferença é, primeiro, eles estão testando com um projeto piloto com dinheiro privado, está sendo financiado, entre outros, com dinheiro do próprio prefeito, o Michael Bloomberg. Segundo lugar, eles criaram 2 grupos. Um grupo que se beneficia do programa, um outro grupo que não se beneficia do programa. Você tem uma base de comparação e vê exatamente se isso faz alguma diferença ou não faz alguma diferença. A partir do momento que fizer, isso se justifica, vamos ampliar isso para um grande programa, aí sim, com o dinheiro do Estado. Eu não acho que tem absolutamente nada errado nisso. Só que eu acho que a metodologia tem que ser exatamente essa. O que funcionar, o que tem resultados práticos positivos, vale a pena ser feito. O que não se faz. E algumas coisas são meio óbvias. Por exemplo, as que enfraquecem direito de propriedade, você não precisa enfraquecer para ver o que acontece e para chegar à conclusão que está errado. Aliás, nós já fizemos isso nos últimos 30 anos. Então, nós já sabemos que dá certo. Controle de preços, por exemplo, também não precisa fazer mais. A gente já fez, já não dá certo. Com a questão dos juros, essa questão acho que é super interessante, porque essa é mais uma das formas como o governo não está fazendo o seu papel. Porque os juros brasileiros hoje são mais ou menos, o juro real no Brasil é mais ou menos 3 a 4 vezes a média de países emergentes. O juro real brasileiro é de cerca de 8%, a média hoje dos países emergentes está entre 2 e 2,5%. Por quê? Basicamente porque o setor público brasileiro, apesar de algumas melhoras que aconteceram ao longo dos últimos 10 anos, aliás, 10 não, eu diria dos últimos 8 anos, isso começou no segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. Apesar dessas melhoras, a gente continua tendo um Estado que tem déficits maiores do que, inclusive do que os latinos ou do que outros lugares. A gente tem uma dívida pública maior, a gente ainda tem um perfil de dívida pública pior, a consequência são juros mais altos. E isso é concentrador de renda, completamente concentrador de renda em quem tem capital. Então, na hora que o governo gasta demais, o que ele está machucando são exatamente os mais pobres. E isso é um grande problema. No caso brasileiro, o problema não é que falta arrecadação de imposto. Claramente, aliás, em alguns casos, em países latino-americanos, poderia se discutir isso. No México, por exemplo, ou no Peru, eu não teria uma proposta igual à que eu teria no Brasil. Eu não acho que lá os impostos são excessivos. Pelo contrário, acho que eles precisam aumentar impostos para ter mais dinheiro para aplicação em políticas sociais. No Brasil, é exatamente o contrário. A gente tem que cortar gasto. Agora, tem que cortar nas coisas certas. Obrigado. En 1990, cuando cae el muro de Berlín, el Partido Comunista de Cuba y el Partido de los Trabajadores de Brasil organizan una conferencia en la ciudad de Sao Paulo en julio del año 90 para discutir el derrumbe del muro de Berlín y qué hacer después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, los partidos comunistas estaban desorientados en América Latina. ¿Qué hacer? Se reunieron en Brasil y decidieron conformar una organización de todas las izquierdas de América. Esa organización la llamaron el Foro de Sao Paulo porque se fundó en la ciudad de Sao Paulo. Decidieron reunirse todos los años. Hoy estamos en el año 2007, se crearon en el año 90 y ya han tenido 15 reuniones. La última fue en El Salvador, en enero, y han ido creciendo. Todos los grupos de izquierda, los más radicales, los moderados, en el Foro de Sao Paulo están la FARC y el ELN, que son miembros fundadores del Foro de Sao Paulo. Está López Obrador de México, el PRD, y hay grupos más moderados. Pero les quiero decir, quizás les va a sorprender un poco, que en este momento hay 10 presidentes de América Latina que están vinculados directamente al Foro de Sao Paulo.
Unos son miembros del ala radical. Fidel Castro, Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega. Y otros son del ala moderada del Foro de Sao Paulo, pero también forman parte Michelle Bachelet, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Lula da Silva, y está el presidente de Panamá que se llama Omar Torrijos. Y en otros países están en puestos importantes en la oposición, son la segunda fuerza política. Y han llegado a esos niveles básicamente por el fracaso de las políticas económicas o el fracaso de los partidos tradicionales, y se ayudan mutuamente. Una vez que llegan en el poder, cuando Chávez llegó en el año 98 al poder, empezó a utilizar el dinero del petróleo venezolano para financiar campañas electorales y movimientos políticos en toda América. Por ejemplo, Chávez financió la campaña de Tabaré Vázquez en Uruguay, ha financiado abiertamente al Frente Farabundo Martí en El Salvador y al Frente Sandinista en Nicaragua. Nosotros creemos que hay vínculos muy estrechos entre el gobierno venezolano y el movimiento Sin Tierra en el Brasil, y así sucesivamente. Me parece que este es un grupo que hay que monitorizar muy bien, y si quieren tener más información la pueden bajar de nuestra página web www.fuerzasolidaria.org, que tenemos una sección en portugués en la página. Gracias. Obrigado. Yes, first about the fisheries. Primeiro, sobre pescar com o presidente Lula. Bom, eu já dei palestras no Chile, na Argentina, e eu sei que os chilenos estão adotando algum tipo de sistema de cotas assim. Eu até comecei, na questão da pesca, a conversar com o ministro da Agricultura. Mas, para mim, parece que o sistema de cotas seria apropriado para o Brasil também. Eu estudei as anchovas no Peru e, para mim, parece que é bem fácil aplicar aqui no Brasil. E muito trabalho pode ser feito nisso no futuro. Trabalhar a extensão da propriedade privada, os direitos, a vários campos, tanto no Brasil quanto em outros lugares. Eu também gostaria de responder a pergunta sobre como podemos pensar no custo da propriedade privada e liberdade. E eu acho que há duas questões a se levantar aqui. Uma, a propriedade não apenas é para os ricos, a propriedade é para os pobres, para que ganhem, porque nós temos duas formas de ver a propriedade. Uma, tentar fazer a propriedade que possa ajudar os pobres, e a outra é facilitar o caminho da pobreza à riqueza, criando mais oportunidades. E isso é o que vai ajudar os pobres, porque o capitalismo, propriedade privada e seus direitos e a liberdade são essencialmente para criar novas oportunidades. O meu segundo ponto seria que nós não... Por que o diabo deve mandar, o mal deve mandar? Por que não podemos nos dar conta que podemos apropriar muitas das palavras boas que os esquerdistas usam, tipo ambientalismo? Recentemente, no meu país, eu escrevi vários artigos onde eu mostrei que, sob o socialismo, o ambiente foi estraçalhado na União Soviética e outros lugares. E precisavam da propriedade privada para proteger o ambiente. Os proprietários se tornaram tão responsáveis e cuidavam muito mais do ambiente. Então, ambientalismo e capitalismo devem estar a par e passo, como irmão e irmã. E também a questão da qualidade. O que nós não queremos é perda de qualidade. Nós queremos qualidade no sentido de todos estamos trabalhando e operando sob o mesmo conjunto de leis e ter uma economia aberta, cheia de oportunidades. Então, igualitariedade e capitalismo, igualdade e capitalismo vão a par e passo.
Yeah, I like very much to be here on this wonderful Congress, and I hope someday in the future is that the economy in Brazil grows. Obrigado aos 3 painelistas, ao professor Hannes, ao Ricardo Amorim, ao senhor Alejandro Penha. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Não vamos ter tempo para formular outras perguntas que foram dirigidas pela plateia, pela audiência. Vão ser encaminhadas aos nossos palestrantes. E eu convido, então, os nossos painelistas a tomar uma caipirinha lá fora. Obrigado. Senhoras e senhores, lembramos que os certificados serão entregues na secretaria do 2º andar, no andar de baixo, para as letras de A até I, e para as letras de J a X, na secretaria aqui do 3º andar.